Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, estamos juntos aqui no estúdio mais uma vez. Esse é o Memória Capixaba, né? O nosso vlog, nosso podcast, videocast, nosso bate-papo aqui para falar sobre história do Espírito Santo, né? E o envolvimento do nosso estado com, né, o resto do Brasil, com o mundo, né? Como é que a gente se relaciona com o resto do mundo e com o resto do Brasil e as relações, né, que aconteceram aqui no Espírito Santo nesses 500 anos, que ainda acontecem, que sempre acontecerão, e a gente está sempre marcando um ponto de onde nós estávamos, onde nós estamos agora e para onde nós pretendemos ir, né? Porque tudo depende somente da gente mesmo, né? Então, essas políticas e a forma como a gente faz com que o nosso estado caminhe, só depende da gente mesmo, né? Tanto para quem nasceu aqui, para quem migrou, emigrou, para quem escolheu o Espírito Santo como terra para viver. É um estado muito promissor, né? Mas a gente precisa organizar as políticas, né? Especialmente essas políticas públicas, né? Apesar de eu ser um libertário, mas a gente tem que se colocar na condição desse panorama atual, não tem como a gente fugir disso, né? Para mim é estado zero, zero estado, né? Tudo na mão do cidadão, da iniciativa privada, né? Mas como isso é um outro assunto, né? Um outro assunto anarcocapitalista, libertário, então a gente deixa isso para outro vídeo. Mas de qualquer jeito, a gente tem que entrar para a política para organizar ou reorganizar ou refazer, né? Mesmo que seja do zero, todas essas políticas públicas. Lembrando que o Estado é um arrecadador de impostos, que é dinheiro dos outros, né? E o Estado nunca distribui renda nenhuma. O Estado é um concentrador de renda por definição. Por definição. Então, a única forma da gente mexer nesse castelo é por dentro dele, não saindo dele, não indo embora, né? É tentando mexer para tentar diminuir o tamanho do Estado, diminuir o tamanho, a quantidade de impostos, tarifas e taxas, tentar diminuir para o mínimo possível, privatização geral, para a gente poder andar, né, para frente, senão a gente fica como caranguejo, né, andando para trás. Como estamos vivendo agora, 2025, a gente já está vendo, né, como é que nós estamos indo, de mal a pior, e ainda vai piorar bastante, né? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês um texto que eu encontrei aqui no Facebook. Quem postou esse texto foi um colega nosso, o Isner Mansur, lá de Cachoeiro de Itapemirim. Ele postou essas xerox aqui, ó, de um texto do Rubem Braga, datado de 1967. Rubem Braga é um grande escritor capixaba, radicado no Rio de Janeiro, foi-se embora lá durante a Segunda Guerra Mundial, não voltou mais. Claro, tinha laços com o Espírito Santo, com Cachoeiro, com a Barra do Itapemirim e tudo, mas ele adotou o Rio de Janeiro. Era um escritor excepcional, especializado em crônicas, né? Fazia crônicas muito, muito legais. E de vez em quando a gente esbarra com uma como essa, por exemplo, né, falando de Cachoeiro de Itapemirim, do Espírito Santo. Aí a revista, que eu aqui não consegui identificar qual é a revista, quem postou foi o Isner Mansur, lá de Cachoeiro. E o texto fala assim, ó: como ver o Espírito Santo. Tipo, acho que alguém chegou para ele e falou: Rubem, escreve aí uma crônica e faz um mapa do Espírito Santo para quem nunca foi, né, quem nunca visitou. Como é que a gente faz para sair do Rio de Janeiro e visitar o Espírito Santo? Esse texto vai ficar um pouquinho, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, né, porque o texto é grande, mas é muito legal, gente. Então, é bem assim: Rubem Braga ensina o Espírito Santo de Rubem Braga com ilustrações do Caribé. Caribé e Rubem Braga eram muito amigos, né? O Caribé é um artista plástico maravilhoso, desenhista, né? E Cachoeiro de Itapemirim, capital secreta do estado, do Brasil e do mundo, está fazendo 100 anos, né? Foi exatamente no período em que Cachoeiro completou 100 anos, daquela emancipação política, né? Final do século XIX. Só não é mais importante que Florença, porque
não é tão velha assim, já que muita gente agora vai querer conhecê-la por conta do texto do Rubem Braga, né? Então, vou colocar aqui para vocês. Olha só. Uma aguinha aqui para molhar a garganta. Esse é um desenho do Caribé, tá vendo, gente? Ele fazia esses desenhos muito bonitos, né? A estradinha que serpenteia rio acima chega-se à incomparável cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Então o texto fala assim, gente. Pouca gente vai ao Espírito Santo a ver gente mineira. E esta vai, até que de jeito, durante o verão para as praias. Enchem as praias, né, capixabas, né? Não há 1 centímetro de praia do Espírito Santo que não esteja loteado. Não é lotado, é loteado. E geralmente um mineiro é o dono. Ele já abre assim com um texto com bastante humor, né? Pelo menos é o que dizem os capixabas. Aí ele faz um disclaimer, né, como se fala hoje, né? É o que diz, não sou eu que estou dizendo, são os capixabas que estão dizendo. Mas mal nós queremos desenvolver o turismo ou não queremos? O texto é um texto dos anos 60, tá, gente? Então, de vez em quando, a gente tem alguma dificuldade aqui, né? Nosso turista é mineiro quase sempre. Depois vem o pessoal do norte do estado do Rio de Janeiro. Só é importante para ele suas areias, suas praias, atrair outros turistas do Rio, de São Paulo, de várias partes do Brasil e do mundo. Durante o verão acontece isso. Deixa eu ver. O texto, gente, ele está cortado em algumas partes aqui. Em algumas partes em que o texto ficou cortado aqui, por exemplo, tá vendo? Aqui à esquerda da página, quando o Wisner xerocou. Então tem algumas palavras que a gente tem que ler com bastante atenção para poder fechar a lacuna ali, porque está faltando palavra no texto, várias palavras, especialmente no canto esquerdo na página, né? Aí ele vem dizendo aqui que vamos imaginar que nós estamos no Rio de Janeiro. Ele começa esse mapeamento, né? Como se a gente abrisse o mapa da revista Quatro Rodas nos anos 60, 70. Para ir para o Espírito Santo, o caminho é o mesmo, de Cabo Frio até São Pedro da Aldeia. E ali a gente entra à esquerda para Barra de São João, Macaé e Campos. Aí não tem jeito, né? É 101, você para no Flecha, posto Flecha, e chega ao Espírito Santo. Se chegar a Macaé cansado, você pode dormir no hotel Embeleta. Você vê que é interessante que ele fala também de vários pontos de parada, tá? Postos de gasolina, hotéis, restaurantes, é bem legal. Hotel Embeleta, é isso mesmo, né? Junto ao mar, sobre o mar, o que é bom. O trecho de estrada entre Macaé e Campos é o mais cansativo. A estrada na época, imagina a estrada em 1967, porque praticamente deserto e são 106 quilômetros, né, de Macaé a Campos. Em Campos há o Hotel Planície, confortável, e também alguns bons restaurantes. Para quem não saiu do Rio de boa e gosta de viajar com certa calma, acho bom dormir em Campos e pegar cedinho a estrada que atravessa a ponte do Rio Paraíba para o norte, Espírito Santo, em demanda para o Espírito Santo. Atravessando o rio Itabapuana, a primeira ponte grande que se vai encontrar é a ponte sobre o rio Itapemirim, em um lugar chamado Safra. Vou colocar outras fotos aqui. Cara, é bem a outra gravura aqui do Caribé, né? Aí ele fala da Garoto, ele fala da Leopoldina, ele fala de um monte de coisa. Entre um rio e outro, entre o Paraíba e o Itabapuana, a gente passa por alguns lugarejos miúdos, né? Ele fala no texto aqui. Isso porque na rodagem está à esquerda certas cidades importantes como Mimoso do Sul e Muqui, servidas pela Leopoldina Railway, pela estrada de ferro da Leopoldina, né? Mais longe ainda fica São José do Calçado, pátria do poeta Geir Campos. Corta-me o coração não levar o leitor a essas cidades irmãs da minha, mas o que fazer? Bom, estamos em Safra, já no Espírito Santo. Em nossa frente está o rio Itapemirim e sobre ele uma ponte. O turista
apressado que deseja ir a Guarapari e Vitória, atravessa a ponte e lá se vai. Mas esse é o turista grosso. O fino, o culto, o simpático, o sujeito do tipo leitor de 4 rodas, olha lá. Esse dobra à esquerda e toca por uns 10 quilômetros pela estradinha asfaltada que vai serpenteando o rio acima pela margem sul e chega à incomparável cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Então, ele dá aquela puxada de saco na cidade dele, né? Há quem diga que se trata da capital secreta do Espírito Santo do Brasil e do mundo. Nós, cachoeirenses, somos um pouquinho bairristas, mas eu não chego a dizer tal coisa. Não digo, apenas sinto. É uma questão sentimental, irremovível como a infância de cada um. É a emoção de reencontrar aquele casario entre os morros e o rio, lembrança de pai e mãe, irmãos e irmãs, parentes, namoradas, amigos, certa ilha do rio, certo pé de frutapão, a velha casa. Bacana o texto, né? Desculpem. Este ano Cachoeiro completa 100 anos e esse nome comprido e querido eu conheço há mais de 50 anos. Ribeiro Couto, quando era jovem, magro e tísico, viu esse nome escrito na estação da Leopoldina, olhou os rapazes e moças e fez um poema que está em seu livro Um Homem na Multidão, do poeta Ribeiro Couto. Ele ia para uma dessas cidadezinhas serranas, no caminho de Vitória, que tem o nome de mulher, como Virgínia, Guiomar, Matilde, de onde voltaria com a história do seu romance Cabocla. Mas chegamos a Cachoeiro. Antes, você deve ter visto o Itabira, né? O Monte Itabira, cadê? Tem aqui um desenho do Caribé mostrando o Itabira, tá aqui, ó. Esse pico estranho entre duas montanhas mais largas sobre uma volta do rio. Estamos em Cachoeiro. A cidade é bela, é feia? É bela ou é feia? Juro humildemente que não sei. Outro dia um amigo que passou por lá disse que ela era feia, cidade feia. Um amigo do Rubem Braga, né? Uma vez mostrei uma foto aérea de Cachoeiro de Itapemirim para o escultor Seschiatti e perguntei que cidade era aquela e ele respondeu sem hesitar, Firenze, Firenze. Sim, de certa altura Cachoeiro se parece com Firenze, embora seja indiscutível que o Itapemirim, com suas pedras e ilhas cheias de ingazeiros, né, a árvore de ingá, tenha mais graça que o Arno, o rio Arno na Itália, né? O grande filme da Arno é como dizia Dante, a de Guilherme, a Divina Comédia, né? Vista mais de perto a cidade, para falar com franqueza, é um pouco mais pobre em obras de arte, mas que era Florença quando tinha 100 anos de idade apenas. Aí ele faz aquela coisa bacana, né? Aquela ironia também, né? Dizendo que, pô, Florença, o que era Florença quando tinha 100 anos de idade? Cachoeiro está fazendo 100 agora, em 1967, então, né, quando Cachoeiro tiver 1000 anos, será como Florença, como Firenze, né? Bem, amigo, entre uma ponte e outra, suba um morro, dê uma volta na cidade, e o que há de curioso e diferente para ver é uma fábrica de pios, os pios, né? Fábrica de pios de aves, né? Esses pios para chamar aves que são caçadas, né? Essas aves. Essa fábrica da família Coelho, você poderá visitar lá em cima, na Ilha da Luz, que é um lugar muito bonito. O Cachoeiro exporta esses pios de caça, de pássaros, né? Para todo o Brasil e também alguns países vizinhos, onde o macuco é o mesmo. Aqui no canal já tem várias dessas expedições, gente. Especialmente aquelas expedições para o norte, na região do Rio Doce, ali nas lagoas de Linhares e Colatina, onde esses caçadores nos anos 1940 e 1950 faziam expedições vindas do Rio de Janeiro, especialmente, até de São Paulo, de Minas, para caçar esses pássaros, né, gente? Se não é caçador, leve de lembrança pelo menos um pio de grilo, né? Cri, 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 né? Que faz aquele cri-cri igualzinho. O melhor hotel da terra é o Hotel Itabira, com salas e varandas bem amplas, apartamentos razoáveis. Uma vez levei a Cachoeiro e hospedei lá um pessoal. Tipo assim, quem foi comigo para Cachoeiro e hospedei no Itabira foi Fernando Sabino,
Paulo Mendes Campos, Vinícius de Moraes, Milor Fernandes. Essa era a turma com a qual o Rubem Braga andava, né, gente? Da mesma galera ali. Acontece que o hotel é à margem do rio, muito perto da ponte de ferro da Leopoldina, que o trem atravessa com uma barulheira danada quando vai para Vitória ou chega de lá. O hotel todo estremece. Né? Quem já viajou pelo interior, assim, eu ia muito para Araguaia, né? Onde minha mãe, meu avô, minhas tias moraram em Araguaia durante muitos anos. Meu avô foi diretor da escola de Araguaia, meu avô Davi, professor Davi da Serra, né? Serra Sede. E quando a gente estava lá e o trem passa dentro, né, de Araguaia, para na estação, a gente sentia o chão tremendo assim, né? Interessante. Isso acontecia também ali pela Ilha do Príncipe, quando o trem vinha da ponte Florentino Avidos, indo para o porto de Vitória, aqui embaixo onde eu estou agora. Os trens paravam aqui na frente, né, com minério para embarcar nos navios, aqui em Vitória, né? Depois foi deslocado para Vila Velha, do outro lado aqui da Bahia, lá no Pela Macaco. Mas até os anos 40 era aqui dentro da cidade de Vitória, dentro da ilha, né? E a gente sentia, quando o trem passava, o chão estremecer. Conta o Milor Fernandes de que uma madrugada viu um hóspede tonto de sono perguntar ao porteiro: pode me informar a que horas este hotel chega a Vitória? Porque o hotel parece que estava indo, né? Restaurante, o melhor até pouco tempo era o restaurante Belas Artes, do qual o nosso colega, o escritor Isner Mansur, lá de Cachoeiro, fala de vez em quando, tira foto, manda foto para o nosso grupo aqui no Memória Capixaba, né? O Belas Artes, que fica na pracinha principal de Cachoeiro, né? Onde tem tudo de bom, inclusive o peixe. Outro lugar que merece ser visitado é o Jardim da Infância. Há certamente muita coisa bonita, mas o melhor é a gente de Cachoeiro, o pessoal, né? Os moradores, né? Não se esqueçam, por exemplo, que um filho da terra é o cantor e compositor Roberto Carlos. Aí tem várias pessoas, né? O Rubem Braga, o Carlos Imperial, todos têm ligação com Cachoeiro de Itapemirim. Maísa Matarazzo, né? Que é a bisneta do Barão de Itapemirim. Tem também a Elô Pinheiro. Não, Elô Pinheiro, que era bisneta do Barão de Itapemirim, né? Elô Pinheiro, a Garota de Ipanema. E dezenas e dezenas de pessoas que tiveram assim importância, né, no Brasil, saíram de Cachoeiro de Itapemirim, até por conta da proximidade. Cachoeiro é mais próximo do Rio de Janeiro do que de Vitória. Então ele é o cachoeirense ausente. E no dia de São Pedro, chamado Dia do Cachoeirense Ausente, há uma festa inventada pelo meu irmão falecido Nilton Braga, né, para cantar o seu povo. Esse meu irmão Nilton Braga, cuja obra principal reuni em um volume de poesia e prosa, da editora do próprio Rubem Braga, né, tem um busto no jardim principal da cidade, onde era chamado, como poucos, cidadãos ausentes, né, de Cachoeiro de Itapemirim. Aí, gente, ele vem, eu não vou seguir porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu posso dividir o vídeo em duas partes, né? Ele fala de várias pessoas importantes do município, ele cita o Manuel Bandeira, ele fala do conhaque de Alcatrão de São João da Barra, que todo mundo tomava, junto com o coronel Ricardo Gonçalves, do jornal O Progresso, de Cachoeiro, né? Aí ele fala: logo que saí de Cachoeiro, Sérgio, quem é Sérgio? Sérgio Buarque de Holanda, que era amigo dele também, embarcou para a Alemanha, de onde mandava artigos e reportagens para o jornal O Jornal. O nome do jornal era O Jornal, vai vendo. O pessoal de Cachoeiro via aquele nome no jornal, falando do tal do senhor Progresso. Quem era o senhor Progresso? Nara Leão, que também é filha, né, de Cachoeiro de Itapemirim, assim como sua irmã, que também foi uma extraordinária escritora e modelo brasileira, né? Também prometeu comparecer à grande festa de Cachoeiro, do centenário de Cachoeiro, em 67. Nessa época a Bossa Nova ainda estava, né, bombando. Lá Nara Leão era uma das expoentes da Bossa Nova. Nara nasceu em Vitória, mas sua mãe é da família Lofego, de Cachoeiro de Itapemirim. Inclusive foi a mãe dela que foi Miss, né? Miss Cachoeiro. Outro que ficou de aparecer também é o Chico Buarque de Holanda, cujo pai, Sérgio Buarque de Holanda, passou um ano em nossa cidade, ainda quando era jovem, quando era rapaz, né? Então, Sérgio Buarque de Holanda morou em Cachoeiro de Itapemirim
ali pelos anos 1930, né? Ele veio para Cachoeiro, o Sérgio Buarque de Holanda, para dirigir o Progresso, o jornal, né? Que costumava tomar umas e outras com o coronel Ricardo Gonçalves, lá no Clube do Alcatrão, e tomavam o tal conhaque de Alcatrão de São João da Barra. Sérgio foi promotor adjunto e pegou naturalmente o apelido de Doutor Progresso. Isso porque, por volta de 1926, 1927, seria fácil conferir porque Manuel Bandeira fez sobre essa aventura uma crônica recolhida em livro. A aventura, né, do Sérgio Buarque de Holanda e Cachoeiro. Aí ele fala do caminho de Minas, né? Que você em Cachoeiro pode seguir facilmente para Minas, a oeste, né, pela Leopoldina, passando ali por Castelo Alegre, em direção à fronteira de Minas, passando por Guaçuí. Mas nesse andar chegaremos sem muito problema à Serra do Caparaó, onde os guerrilheiros ainda são uma atração turística, né? Tem vídeo aqui no canal falando sobre a guerrilha do Caparaó, né? Muitos desses homens guerrilheiros e mulheres guerrilheiras ali dos anos 60, daqueles anos do governo militar no Brasil, correram lá pro Caparaó, para a Serra do Caparaó, se esconderam lá, o exército pegou, prendeu todo mundo, etc. Aquelas histórias lá da nossa ditadura militar. Ao contrário de Cachoeiro, muito quente, a cidade de Cachoeiro, Guaçuí é uma cidade de bom clima. E o nome antigo da cidade de Guaçuí era Veado. Quando esse belo animal começou a simbolizar um certo tipo de cacuete, que ele chama de cacuete, o tal do viado, né? E o pessoal da cidade ficou irritado com isso e resolveu mudar o nome para evitar a brincadeira, realmente, né? Ali pelos anos 1940, começaram a denominar certo comportamento como comportamento, o animal é o viado, né? A oportunidade, então, foi a Revolução de 1930. E mais que depressa, os veadenses mudaram o nome da cidade para Siqueira Campos, por conta, né, da Revolução, do golpe militar do Getúlio. Cheguei a ver no envelope de uma firma comercial esta coisa horrível impressa, chamada Siqueira Campos, antigo veado. Olha só que legal. E desistiu-se então, afinal, da ideia, né, de colocar o nome na cidade de Siqueira Campos, que era um revolucionário lá do Getúlio, e então a cidade ficou com o nome de Guaçuí. Pronto, acabou o problema. Toda essa região serrana do Espírito Santo, até o Pico da Bandeira, com seus quase 900 metros de altura, fica na divisa com Minas Gerais. É eriçada de morros e montanhas entre 300 e 1.000 metros de altura, geralmente entre 400 e 800, terra cortada de córregos, dura de trabalhar e intacta por causa da erosão. Muitas fazendas de café cederam o lugar para pastagens, né? Então bicho, é muito legal o texto, é bem grande, né? É bem grande o texto, gente, não dá para ler tudo, né? Aqui, ó, tá aqui no Memória Capixaba no Facebook. Olha aqui o tamanho do texto, gente, que eu tô lendo aqui para vocês. É um texto do Rubem Braga, de 1967, contando das curiosidades do Espírito Santo e como vir até aqui. Aí ele vai fazendo uma coisa que é interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ele fala de alguns lugares que servem em Cachoeiro, no sul do Espírito Santo, em Marataízes, que era onde os cachoeirenses passavam férias de verão, né, na barra do Itapemirim, do rio Itapemirim, onde ele desemboca, né, no mar, no Oceano Atlântico. Aí ele fala que lá se come um ótimo peixe, também há muito pitu, que é um camarão de rio, né? Os hotéis são razoáveis. Entre Itapemirim e Itabapuana há um lugar chamado Saco dos Cações, e dá para ir de automóvel ao longo da praia com a maré baixa, onde pescando de terra não é difícil matar um cação de bom tamanho. Aí ele fala que o pessoal dessa terra é chamado de Maratimba, né, que é um termo indígena antigo, e lá tem melão, melancia, abacaxi, muitas frutas, transportadas por éguas ao longo da praia. O pessoal vende, né? Marataízes é a princesa do sul para o norte, de um rosário de praias do Espírito Santo. É linda realmente a praia, tá, gente? Atravessando o rio Itapemirim, lá na vila, você vai passar por Itaoca e também Itaipava, cheia de peixes, com a Ilha do Francês, a famosa ilha lá, né?
navegada por piratas e navegadores aqui nos séculos 17, 18, né? E você chega a uma cidadezinha chamada Piúma, e para a esquerda você volta para Safra, passa por Rio Novo do Sul, passa pelo Frade e a Freira, que são duas montanhas de um granito maravilhoso lá em Cachoeiro de Itapemirim. Aí ele fala de você vir até Vitória. Ele fala de Anchieta, né, que é a cidade onde faleceu o padre José de Anchieta, o nosso santo Anchieta hoje, que morreu em 1597. E aí, gente, ele fala de uma coisa interessante. Lá em Anchieta tem uma fartura enorme de camarão, muitos coqueiros, árvores antigas, e aí ele bota assim, entre parênteses, coma no Hotel Anchieta. Ele dá essas dicas, né, para você comer o robalo, né, uma muqueca, uma peixada de robalo. Falava-se pouco em muqueca nessa época, tá? Também muitas praias lindas como Ubu, olha só, em 67, Ubu, Praia dos Coqueiros, Praia do Balanço e Quitiba. Em Anchieta você passa também pelo asfalto Rio Vitória por Jabaquara, mas essa estradinha de terra não é tão ruim, uma estrada que liga, né, Anchieta até Jabaquara. Aí você pode sair pela praia lá em Guarapari, lá no Maimbá, né, e ele vem embora para Vitória. Aí ele fala dos hotéis de Guarapari, que são o Torium, novinho, o Torium Hotel tinha acabado de ser inaugurado, o Radium Hotel, ali na Praia da Areia Preta, que já é um hotel bem antigo, né, dos anos 1940, na época em que o Brasil ainda tinha cassinos, ainda era liberado, essa idiotice, né, de não liberar cassinos no Brasil, a gente não entende. Aí ele fala das águas claras, das areias monazíticas, do Clube Siribeira, da Praia das Castanheiras, da velha igreja de Nossa Senhora da Conceição, fundada por Anchieta também. Fala também da fartura de comida, de siri, muqueca, lagosta, etc. De Guarapari para Vitória, a gente vai pelo asfalto, aí é BR-101, tá? 30, 40 minutos. Será? 40 minutos de Vitória a Guarapari pela 101 em 1967? Aí ele fala das colônias de férias, casas de veraneio, aí ele fala da praia de Perocão, o rio Una, aí fala da Ponta da Fruta e da Barra do Jucu. Então não é BR-101, é pela Rodovia do Sol mesmo. Aí em Vitória, gente, ele fala do Hotel Canaã. Hospede-se no Hotel Canaã, que é aqui no centro de Vitória, um antigo hotel dos anos 1960, que foi muito famoso nessa época, ali do lado do Palácio Anchieta, e também o Hotel Estoril, que ficava de frente para o Palácio Anchieta. O Estoril era de frente para o Palácio Anchieta, e o Canaã ficava aqui à esquerda do palácio, né? Deixa eu ver uma coisa. Aí ele fala de um passeio muito simpático, lá na longe Praia da Costa. Bem que engraçado, né? Para sair de Vitória para Praia da Costa, você tinha que pegar a ponte Florentino Avidos. Não havia ainda a segunda ponte, né? Não havia ainda, tinha que ser a ponte Florentino Avidos, a ponte de ferro, pegar a rodovia Lindenberg para chegar lá. Aí tem o belo Convento da Penha, uma das mais lindas construções coloniais do Brasil ainda de pé, né? Onde vão lá os pagadores de promessa, etc. Aí ele fala do Farol de Santa Luzia, do Museu de Arte Sacra, lá na Jucutuquara, no Monjardim, no Solar Monjardim, antiga residência, né, da família Monjardim, do século XVIII, né? Aí fala da Igreja do Rosário dos Pretos, o Convento de São Francisco, o Convento de Nossa Senhora Auxiliadora, a Catedral de Vitória, gótica, ele chama de gótica, né? Neogótico, né? E fala da Praia do Suá, Praia Comprida, Praia do Canto, Camburi, Tubarão, né? E aí, gente, ele fala do Parque Moscoso, do Orquidário, que havia um orquidário antigamente, né, no Parque Moscoso, Jardim da Infância Ernestina Pessoa, onde eu mesmo estudei, a Concha Acústica, né? Ele dá assim um panorama bem legal. Aí ele fala dos mercados da Capixaba, deixa eu ver o que mais. Fala do mercado da Belo Rubim, do mercado da Capixaba, eram dois mercados importantes, né? Aí lá você poderia comprar artesanato de jacarandá e os bonecos de barro de Mãe Ana, em Goiabeiras. Então, essa eu nunca tinha ouvido falar, gente. Então, se alguém tiver alguma referência sobre Dona Ana, ou a Mãe Ana,
que fazia bonecos de barro lá nas Goiabeiras, né? E também os quadros do inspetor de trânsito Darinho, que era um artista também, né? Uma noite qualquer você vai ver os bares e músicos de Maruípe. Entre Jucutuquara e Maruípe era um bairro de boêmia, muita boemia, de boêmios, né? Onde você podia encontrar aqueles bares, o pessoal tomando cerveja e tocando violão, aqueles boêmios, né? Fala então da escadaria Maria Ortiz, onde morou a Maria Ortiz, a senhora holandesa, que expulsou os holandeses em 1625, né? E fala do restaurante Panela de Ouro, onde todo dia tem peixada capixaba, Panela de Ouro, o restaurante na escadaria Maria Ortiz. E ele fala da tal peixada capixaba, um cozido capixaba de caranguejo, siri, ostra, lagosta, camarão. E aos sábados tem feijoada e sexta-feira tem a famosa torta de frutos do mar. O grande prato do Espírito Santo é a torta capixaba. O grande prato do Espírito Santo com receitas variadas que são tradição nas famílias capixabas, né, desde a Semana Santa, mas o ano todo tem. Aí ele fala dos procuradíssimos restaurantes São Pedro, que está em atividade até hoje. Eu acho que o São Pedro é o restaurante mais antigo em atividade no Espírito Santo, né? E também o restaurante da Dona Sara, na Praia do Suá. Esse também eu nunca ouvi falar. Com muqueca de papa-terra, muqueca de badejo e camarões soberbos. Também tem o Chandel, restaurante na Avenida Beira-Mar, a churrascaria Guasca, também na Beira-Mar, onde hoje está Minuano, né, que fica ali, Minuano não, ai meu Deus, Meto Ferreira, do lado da Prefeitura de Vitória. Também a churrascaria Cipó, na Rua Barão de Itapemirim, no centro de Vitória, a Cantina Florentina, do lado do Panela de Ouro, depois era Panela de Barro, né, trocou o nome, mas era Panela de Ouro. Também o restaurante Siroco e o Esplanada, no centro de Vitória, né? Come-se muito bem em Vitória, a boa cachaça, às vezes o uísque bom e barato, contrabandeado, é claro. Em Vitória, hoje há uma universidade, naturalmente incompleta, porque a UFES ainda não existia, como a gente entende, um campus universitário, né? Era totalmente dividida, com a Faculdade de Belas Artes num lugar, a Faculdade de Direito em outra, de Odontologia em outra, de Farmácia em outra, então não havia todos os cursos, como é claro que não, né? Então ele fala, aí ele fala, gente, também do litoral norte, né? Olha que legal. Para quem chegou agora, no meio aqui, é um texto de Rubem Braga, de 1967, falando de uma proposta de viagem do Rio de Janeiro ao norte do Espírito Santo. Aí ele fala do norte, Carapebus, Manguinhos, Jacaraípe, antigas aldeias de pescadores. Fala da visita de Dom Pedro II à região norte lá, né? Até Santa Cruz, de Nova Almeida até Santa Cruz. Aí ele fala de Nova Almeida, já com um hotel confortável, onde dá para ver a Igreja dos Reis Magos, onde uma famosa pintura em madeira é atribuída ao padre Belchior, do século XVI. Eu acho que eu nunca vi essa pintura, né? Eu nunca vi essa pintura. Para o norte, você vai até Santa Cruz, que é o estuário do rio Piraquê-Açu, que sonhou em ser um grande porto de ferro e tal, um lugar muito gostoso, doce, etc., né? E seguindo, você vai até Regência, né? Onde desemboca o Rio Doce no oceano, antiga Regência Augusta, na foz do Rio Doce, onde o caboclo Bernardo salvou a tripulação do navio Escola Imperial Marinheiro. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse naufrágio, né, no Imperial Marinheiro. Aquela região ali da Regência Augusta é uma região muito perigosa. O navio naufragou ali naqueles baixios do estuário do Rio Doce, e o caboclo Bernardo salvou aquela tripulação. Mais léguas da costa ainda acima, a gente vê as restingas longas. Aí você pode olhar o mapa da revista Quatro Rodas, como ele mesmo falou no começo do texto, e vem então Conceição da Barra, na foz do rio São Mateus, né? Todas são cidades, gente, colocadas exatamente em cima de um estuário de algum rio. Aí nós temos acima ali o Piraquemirim, o Piraquê-Açu, nós temos o rio Mucuri, o rio Doce, né?
Então são todos pequenos rios. Claro que o Rio Doce é um rio gigantesco, mas os outros são pequenos rios, né? E lá em São Mateus, que era um importante porto ali no século XIX, até meados do século XX, da onde se exporta o jacarandá, que dizem que é o melhor do Brasil, e também outras madeiras, também uma grande colônia de pescadores em São Mateus, e aquele peixe todo ia para o Rio, ou ia para Salvador, né, para Vitória. É uma cidade realmente encantadora que a gente atinge a partir de São Mateus, léguas rio acima, por uma razoável rodagem, uma estrada boa, ele fala, né? Depois dali, você chega até as dunas de Itaúnas, né, a Aldeia Velha e a igrejinha nova já em 67, a Aldeia Velha já havia sido soterrada pelas dunas de Itaúnas, e depois daí é Bahia, né? Aí ele fala pelo interior também, gente. Pelo interior, você pode visitar Campinho, a 600 metros do nível do mar, na estrada de Vitória a Belo Horizonte, onde jovens casais costumam fazer lua de mel no Hotel Imperador. Meu pai e minha mãe, a lua de mel deles foi no Hotel Imperador. Eles casaram em junho de 63 e passaram a lua de mel no Hotel Imperador, zona da colonização alemã, de arquitetura muito interessante, com aviários, orquidários, frutas, etc., né? Para cima estão as pedreiras e a Pedra Azul. Ele já fala da Pedra Azul nos anos 60. É claro que não era um local de grande visita como é hoje, né? Hoje virou um local de muitos turistas, né? O local mais frio do Espírito Santo hoje é Pedra Azul, gente. Para vocês terem uma ideia agora, hoje nós estamos com um tempo bem nublado aqui em Vitória. Hoje é dia 13 de janeiro de 2025. Hoje em Vitória está nublado o tempo. Está razoável, assim. Está um pouco abafado, mas tá bom, assim. Está 27 graus agora, são 9h30 da manhã. E em Pedra Azul agora está 19 graus, gente. Para você ter uma ideia. Pedra Azul fica a mais ou menos uns 700 metros de altura no nível do mar, então a temperatura lá é muitíssimo agradável, né? Aí, subindo para o norte, ainda, né, você chega até Pedra Azul, onde há plantações de maçã, uva, morango, pêssego, laranja, e ali a terra se valoriza atualmente muito. Gente rica abre sítios. Em 1967, já havia uma certa corrida para Pedra Azul. Veja como o texto ele é interessante, né? Ou você pode também ir para o norte até a Serra, nas cidades tradicionais, onde há muita tradição folclórica, muito viva, principalmente a festa de São Benedito, na Serra, sede, né, que é o local da minha família materna, né, todos vieram de lá. Quando as bandas de música tocam 24 horas por dia, mais adiante vai até Linhares, sob a ponte sobre o Rio Doce, com muitas fazendas de cacau. Nessa época, gente, ainda havia muita plantação de cacau no norte do Espírito Santo, né? E depois essa plantação de cacau meio que foi extinta, né? Fazendas de cacau, Alagoas do Paranã, onde esteve Dom Pedro II visitando lá, e depois deram a uma ilha lá o nome de Ilha do Imperador. E às vezes aparecem espadartes vindos do mar distante, subindo o rio, olha que legal. E essa lagoa é uma beleza e tal, e é um centro turístico, nos anos 60 já, né? Aí vem São Mateus, tem uma situação muito graciosa à margem do rio, algumas casas velhas, interessantes. Ele fala lá do antigo mercado de São Mateus, né? O prato principal daquela localidade é a moqueca do judeu. Isso eu nunca ouvi falar também. Tem uns 3 ou 4 termos aqui, pessoas e pratos típicos que eu nunca tinha ouvido falar. Essa moqueca do judeu, eu também não... É uma moqueca de peixe, né? Mas vamos procurar. Dali você vai até Nova Venécia, as margens do rio São Mateus, e pode conhecer a zona do Contestado, zona pioneira de madeira e lavoura, onde se trabalha duro, se ganha dinheiro e, afinal de contas, há mais baiano do que mineiro e capixaba lá naquela região. Aí ele fala de Colatina, que você pode subir pela estrada de ferro Vitória-Minas, com muito café, madeira, que enriquecem a gente. Aí você chega a Baixo Guandu, onde meu avô também foi diretor da escola de Baixo Guandu, minha mãe nasceu lá. Juntinho está a cidade de Aimorés, né? Aí já é a zona do Contestado, que, né, ficou assim, essa briga entre Minas e Espírito Santo até 1967, exatamente
o período em que o Rubem Braga escreveu esse texto, né? Aí ele fala de Santa Teresa, ele era muito amigo do Luiz Rosmeister e amigo também da família Rosmeister, e amigo também do cientista Augusto Rusk, né? Ele fala então, quando um navio estrangeiro para em Vitória, especialmente o alemão ou o sueco, há uma verdadeira romaria a Santa Teresa, né? A gente passa por Cariacica, terra da cachaça muito boa, Santa Leopoldina, cidadezinha onde Graça Aranha escreveu lá o romance Canaã, e você chega até Santa Teresa, né, pelas três santas, Santa Maria, Santa Teresa, Santa Leopoldina. Lá está a casa do Luiz Rosmeister, com sua coleção de louça, móveis antigos em Santa Teresa, etc. Aí ele fala do Augusto Rusk, que era muito seu amigo, conhecido cientista dos beija-flores, dos animais silvestres daquela região, onde ele criou lá o Museu Melo Leitão, que foi um grande naturalista, né, de fama mundial. Aí ele fala o que mais? Rusk mora com sua família lá em uma linda casa de estilo colonial, dentro lá do Museu Melo Leitão, uma linda casinha, gente. Ela é hoje aberta para visitação, né? E ele pretende transformar tudo em um museu, o Museu da Imigração. Isso acabou não acontecendo, né? É uma visita realmente fascinante, que atrai mais de 30 mil pessoas por ano, apesar da estrada ruim. A estrada de Santa Teresa sempre foi muito ruim. Ela é serpenteada, você sobe pela 101 Norte, vira à esquerda e sobe para Santa Teresa. Essa é uma segunda opção de subir para Santa Teresa. Tem a subida também por Cariacica, Santa Leopoldina, até chegar lá. Hoje as estradas são muito boas, mas a estrada pela BR-101 Norte até Santa Teresa, ela é uma estrada muito íngreme e serpenteia muito, então tem que tomar muito cuidado, tanto subindo quanto descendo, né? Na verdade, é uma das coisas mais belas do Brasil, é a cidade de Santa Teresa. A 2 minutos de Santa Teresa está o Vale do Canaã, em São Roque do Canaã, ampla e fascinante paisagem, um panorama que se abre. Você subindo de Santa Teresa, chegando até São Roque, tem um lugar lá que você chega, lá onde Judas perdeu as botas, né? E você vê aquela paisagem, aquele vale maravilhoso, né? Come-se boa linguiça de porco e o conde Matarazzo ficou encantado com a pasta escuita, pasta silta, é uma pasta lá que passa no pão, né? Feita na casa do Augusto Rusk. Então, dentro do parque, a casa dos hóspedes, 2 apartamentos de casal, presente do milionário americano Crawford Greenwald. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre essas expedições a Santa Teresa, esses ornitólogos, né, pessoal que pegava borboletas também e tudo. Presidente da Dupont, a quem nosso naturalista ajudou a fotografar beija-flores em voo. Há muitas fotos incríveis aqui, inclusive publicadas nos Estados Unidos, na Alemanha, em toda a Europa, dessas fotos lindas tiradas por esses cientistas que estiveram aqui nos anos 50 e 60 lá no Augusto Rusk. E deixo de fora, neste artigo, vários municípios do Espírito Santo. Relata Rubem Braga, que seus cidadãos me perdoem, mas antes de escrever eu quero ir lá. Né? E eu vou mesmo, ele coloca aqui. Né? Muito legal esse passeio, gente. O texto, é bem grande, eu tentei resumir o máximo que eu pude, o vídeo já está com 45 minutos, eu peço desculpas, mas como o texto é muito bacana, né, eu não podia deixar de lê-lo todo, né, quase todo. Ele fala então, aí eu fiz um resumo aqui, né, na inteligência artificial, é claro, né, ele fala de Cachoeira de Itapemirim, ele fala desse roteiro pelo Espírito Santo, dos amigos dele que ele já hospedou lá, como Manuel Bandeira, por exemplo, e Sérgio Buarque de Holanda, né? Ele fala também do irmão dele, Newton Braga, também poeta, escritor, e fala dessas comidas, né? Que são interessantes, especialmente em Vitória, em Anchieta, em Guarapari, fala do pitu, do camarão, do caçonete, né? Fala da muqueca capixaba, fala da torta capixaba, fala de outros pratos interessantes, fala do artesanato, da mãe Ana, desses bonecos de barro, né? E fala dos restaurantes de Vitória. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço muito, peço desculpas pelo tamanho do vídeo, mas o texto é soberbo, maravilhoso para quem gosta de estar buscando nas entrelinhas também alguma coisa diferente.
a gente descobre coisas que a gente não sabia. Eu descobri algumas aqui muito interessantes, como um artesanato que eu nunca tinha ouvido falar, em alguns artesãos que ele cita aqui, de alguns restaurantes também que eu não conhecia, não lembrava do nome até, e fala de alguns pratos típicos, né, de locais que já mudaram de nome também, e de personagens importantes para a história do Espírito Santo. Eu peço desculpas se eu cometi algum erro aqui. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o nosso projeto Memória Capixaba, que é um projeto de pesquisa e um projeto de leitura, né? E toda vez que eu encontro um texto assim interessante, eu fico meio empolgado e eu abro um vídeo aqui para falar sobre esse texto. Então tá aqui, gente, as fotografias, não sei se ele coloca aqui o nome do fotógrafo, tem fotos muito bonitas, né? É Cachoeiro, é Vitória, Cachoeiro, Guarapari, aqui é Guarapari, tá vendo? A Praia da Areia Preta, aí Guarapari também, aí é uma visita a Chocolates Garoto, aí a Barra do Rio Itapemirim. Deixa eu ver se tem o nome do fotógrafo. As gravuras são do Caribé, muito amigo do Rubem Braga, né? E tá aí o texto, gente. Então eu agradeço muito. Opa, perdão, eu não coloquei aqui para vocês verem, né? Tá aqui todas essas fotos incríveis, bonitas, né? Aí as gravuras do Caribé, lindas gravuras, aí Guarapari, como eu falei, Cachoeiro, Vitória, Vila Velha, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, né? Então é isso aí, gente. Muito obrigado e vamos em frente aqui com o nosso projeto Memória Capixaba. Valeu. Obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.